Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Antônio, caso vocês tenham esquecido, que eu acho difícil. Mas hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. E os assuntos do nono ano que estão agora nesses assuntos são maravilhosos. Por que são maravilhosos? Porque a gente está falando agora sobre a história contemporânea. Nós estamos falando, sobre um período de tempo que eu vivi, que talvez você esteja vivendo, dependendo da sua idade, 15 anos, 15, 16, 17 anos, muita coisa aconteceu nesses outros anos, Então são histórias que estão ali mais próximas da gente, que a gente reconhece um pouco mais. Então, para a gente poder entender essas histórias, a gente tem que entender também um processo muito importante que acontece nesse período, que é o período da globalização. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre globalização e a nova ordem mundial. E para iniciar falando sobre globalização, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo, que eu peguei no canal do YouTube, no canal do, deixa eu pegar aqui minha colinha, Megalanov, o canal do Megalanov. Se vocês quiserem, vocês podem conhecer o canal do Megalanov, curtirem, compartilharem, onde ele trouxe, um resumo bem explicado do que seria essa globalização. Após o vídeo, eu volto para vocês para destacar os principais pontos. E vale lembrar que os vídeos que a gente utiliza aqui, ele é apenas de cunho educativo. A gente não quer ganhar nada a respeito dos direitos autorais, tudo reservado aos autores dos vídeos, tá certo? Então, fiquem com o vídeo e nos vemos daqui a pouquinho. Globalização e blocos econômicos. Globalização é o nome dado ao processo de intensificação das trocas entre os países do mundo. Essas trocas não envolvem apenas mercadorias, mas também serviços, informações, capitais e pessoas. A interdependência gerada por essas trocas acaba por criar um espaço mundial integrado. Para alguns especialistas, esse processo foi iniciado no século XVI com as grandes navegações, mas foi sobretudo a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a Terceira Revolução Industrial, que a globalização passou a apresentar as características atuais. Essas trocas em escala mundial formam redes de fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Os fluxos materiais formam 4 grandes redes: de trocas comerciais, de capitais financeiros, de serviços, como as redes hoteleiras, por exemplo, e de migrações internacionais. Os fluxos imateriais compõem as redes de comunicação e de informação, como a internet, e também as redes de serviços, como os seguros. O ritmo acelerado das inovações tecnológicas e o processo de globalização também estão diretamente relacionados. As tecnologias de informação e de comunicação representam elementos de transformações imediatas e radicais, pois podem promover ou aumentar a capacidade produtiva de determinada atividade econômica em determinados lugares e também agilizar decisões entre empresas distantes geograficamente. Outra característica da globalização contemporânea é o livre fluxo de capitais entre os países. Esta globalização financeira gerou a integração dos mercados acionários, possibilitando a transferência de altos valores, de maneira instantânea, de um ponto a outro do planeta. Consequentemente, quando os países centrais do sistema entram em crise econômica e financeira, acarretam um efeito dominó, e as bolsas de valores do mundo todo também são afetadas pela diminuição dos fluxos de capitais. A formação de blocos econômicos é outro fator de fundamental importância no cenário da globalização e pode se configurar de 4 modos. A Zona de Livre Comércio, como NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na qual ocorre a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Aduaneira, por exemplo, a SACO, União Aduaneira da África Austral, que abriu o mercado interno para mercadorias e serviços originários de outros membros do bloco e definiu as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países.
O mercado comum, como é o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil participa, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. E a União Econômica e Monetária, como a UE, União Europeia, na qual os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Uma visão superficial da globalização leva a crer que o processo de abertura das economias nacionais traria como consequência uma mundialização relativamente homogênea. No entanto, uma vez que a globalização é seletiva e visa a determinadas regiões, atividades e grupos sociais, determinadas áreas e regiões se integram, enquanto outras são excluídas. Assim, a disparidade entre as regiões torna-se cada vez mais evidente no espaço mundial. Por fim, é importante observar que a intensificação da circulação de informações em escala mundial acaba privilegiando as necessidades e os modos de vida próprios de alguns países desenvolvidos. Bom, voltamos. Se você é daquele tipo de pessoa que fica meio perdida, vendo os movimentos, as figuras e os desenhos, eu vou trazer agora aqui para você os pontos principais, né, do que é globalização. E depois a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre essa nova ordem mundial. Então vamos começar primeiro com globalização. Então, o que é globalização? Globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. É um fenômeno observado na necessidade de formar uma aldeia global que permita maiores ganhos para os mercados internos já saturados. Então, de uma forma bem resumida, traduzindo dessa leitura chique, né, para a nossa linguagem comum, é a ligação da gente aqui com o restante do mundo, né? É a forma como a gente se conecta ao mundo inteiro atualmente, né? Que isso é causado por quê? Por causa dos meios de comunicação, né, que a gente tem aí, causados por conta dos celulares, computadores, né, televisão, satélites e tal, e dos meios de transporte, porque ficou muito mais fácil, né, a gente agora viajar. Se vocês quiserem viajar para a Europa e tal, é só ter dinheiro, pegar um avião e você está lá na Europa, né, coisa que antigamente isso não era possível. Então, as principais características da globalização são a homogeneidade dos centros urbanos, a expansão das corporações para regiões fora de seus núcleos geopolíticos, a revolução tecnológica, quase que não sai, tecnológica das comunicações e na eletrônica, a reorganização geopolítica do mundo em blocos comerciais, mas não ideológicos, a hibridização entre culturas populares locais e uma cultura de massa universal, entre outros. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Quais são as principais características da globalização? Né? Os centros urbanos, né? Essa grande criação de centros urbanos, né? Que são mais importantes agora até do que alguns centros rurais. Né? Quando ele fala de corporações que saem da sua região para fora, ele quer dizer, por exemplo, aí na imagem, né, nós temos essa imagem ilustrando bem, por exemplo, o McDonald's. Né? O McDonald's é uma empresa de origem americana, mas você encontra o McDonald's aqui no Brasil. Se for ali em Caruaru, você vai encontrar um McDonald's. Se você for no Japão, você vai encontrar um McDonald's. Então, são empresas que não ficaram somente nos seus países. Né? Por exemplo, também a Subway. Né? Nós tivemos uma Subway aqui em Belo Jardim, nós temos uma Subway em Caruaru, nós temos Subway lá nos Estados Unidos, nós temos Subway no Japão. Né? Então, se vocês forem, essa questão da globalização fez com que essas empresas, né, criassem franquias em outros países. Né? Temos essa revolução tecnológica, né, que nem celular, computadores, vocês estão me vendo aí pela televisão. Temos essa reorganização geopolítica. Né? O mundo se reorganiza em blocos comerciais, né, como vocês viram. A OTAN, né, a UE, entre outros. E não mais por ideologias. Né? Na Guerra Fria, como vocês viram, eles se dividiam em
capitalismo e socialismo, né, que eram as ideologias. Hoje é por blocos comerciais. E também essa questão das culturas, né? A gente que está aqui no Brasil, você que está aqui em Belo Jardim, você pode vir aqui na Siqueira Campos ou ali na Praça dos Motoristas, entrar num restaurante japonês, chinês e comer um sushi, né? Que é uma coisa de uma cultura japonesa. Não é nossa cultura aqui no Brasil comer sushi. Né? Quem é que é acostumado a comer peixe cru? Ninguém é acostumado a comer peixe cru. Mas você tem essa facilidade de ter acesso à cultura de outros países. Então, eu trouxe para vocês aqui os aspectos positivos da globalização, né? Acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente, né? O sushi, né? O PlayStation 5, o iPhone, etc. Mercados mais competitivos e uma inflação mais controlada, né? Um maior fluxo de capitais e de investimento entre os países, né? Então os países eles podem investir um no outro, né? Com essas franquias. O maior desenvolvimento tecnológico, né? Vocês estão aí já vendo esses celulares, que é quase um computador. E no aspecto social, a globalização permitiu um encontro de diferentes culturas com o desenvolvimento de setores como o turismo, né? Agora a gente pode conhecer várias culturas diferentes, é só ter dinheiro e ir lá visitar a Itália, a Grécia e etc. Já os pontos negativos, né, que são bem mais do que os positivos, né, nós temos uma maior propagação das crises financeiras e econômicas, como vocês viram no vídeo. Se dá crise na Bolsa dos Estados Unidos, uma crise na Bolsa dos Estados Unidos, vai dar crise na Bolsa de todos os outros países. Né? Alguns setores da economia podem não se adequar a essa competição, né, o que acaba elevando o desemprego no país. Né? Em países em desenvolvimento, pode ser difícil, né, investir em novas indústrias que já existiam em países desenvolvidos, com custos reduzidos, né, e com uma melhor tecnologia. Né? Por exemplo, a gente vai querer abrir aqui uma empresa para produzir PlayStation 5. Então vai ser mais difícil a gente ter dinheiro para investir em uma empresa para produzir um PlayStation 5 do que as empresas que já existem, que já produzem esse PlayStation 5. Né? Então já vem de longa data fazendo isso, e a gente vai ter que começar do zero. Então sai caro para a gente criar uma empresa que, né, para produzir um PlayStation 5, que não iria se chamar PlayStation 5, iria se chamar outro nome, mas queria sair até desenvolver uma tecnologia para concorrer com o PlayStation 5, não iria ser vantajoso. Né? Em países de pequena dimensão, né, em países pequenos, né, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, né, o que cria um monopólio na economia. Então, se ali naquele país tinha um senhorzinho que fazia um sanduíche, todo mundo ia comer lá, e de repente chega um McDonald's, todo mundo só quer comer no McDonald's, então aquele senhorzinho vai ter que parar de vender porque ele não está tendo mais lucro. A exploração de matéria-prima, mão de obra barata por empresas de países desenvolvidos, né? Então isso é muito comum, né? Por exemplo, o Brasil abrir para que empresas estrangeiras produzam aqui utilizando mão de obra daqui, né? Que sempre vai ser uma mão de obra que eles vão pagar mais barato, já que o real é mais barato do que o dólar, e eles vão pegar a matéria-prima daqui e não vão degradar o país deles. Então, isso é uma coisa que acontece. E por último, nós temos a xenofobia, né, que é a aversão ao meio irracional de pessoas que vêm de fora, né, que são de outras culturas, né, a poluição ambiental, a desigualdade social, já que essas tecnologias, né, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um PlayStation 5, que é quase o preço de um rim para você comprar ele, apesar que ele é feio que só danado, mas ainda assim, o povo, nem todo mundo tem direito, né, a essas tecnologias. E também a facilitação para práticas criminosas. Você já pensou que o desenvolvimento de computadores mais potentes, de internet, de celular, facilita, né, as práticas criminosas como o terrorismo, os hackers, né, roubar dinheiro dos bancos. Né? Então, esse desenvolvimento também facilita o crime, né? Facilita as pessoas a roubarem, infelizmente. E por último, né, eu trago as fases da globalização. Né? A globalização ela pode ser dividida em 4 fases. Né? A primeira, né, que inicia no século XV ao século XVIII, com as grandes navegações,
né, as descobertas marítimas. É a primeira fase da globalização, que vinha da Europa para cá com aquele barcozinho, a vela. O segundo vai do século XVIII ao século XX, que tem a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, né, que faz com que as fábricas comecem a produzir mais. E nós temos do final do século XX, que vem a Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a União Soviética, o regime socialista e a Guerra Fria, que é onde tem o que a gente chama do início da Terceira Revolução Industrial, que é quando eles começam a investir, né, a Guerra Fria, onde tem a Terceira Revolução Industrial, começa a se investir em tecnologias, né, em computadores, etc. E por último nós temos o século XXI, que é onde vem essa nova ordem mundial e essa quarta revolução industrial, que já é uma loucura da cabeça do povo, né? Então vamos entender o que é essa nova ordem mundial. Primeiramente, existem duas formas de ordem mundial, né? Existe a ordem mundial, que é aquela que nós estamos vivenciando. Existe uma teoria da conspiração que diz que os Estados Unidos querem dominar o mundo inteiro, mas nós não vamos entrar nessa teoria. A nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu praticamente por todo o mundo. E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. Então, ou seja, a nova ordem mundial é a forma como agora o mundo é dividido, né? Como agora o mundo está ordenado, né? Então eu trouxe para vocês aí um mapa mental, né? Uma imagem de um mapa mental que traz isso, né? O fim da União Soviética, começa a ter a nova ordem mundial porque acaba a Guerra Fria, e isso faz com que o processo de colonização e esse falso neoliberalismo, nessa falsa sensação de liberdade que a gente tem de se comunicar com todo mundo, de viajar para onde quiser, faz com que o mundo seja organizado de outra forma diferente, né? Nós temos a ONU, que se divide, né, que é a Organização das Nações Unidas, né, que busca trazer a paz, que começa a se dividir também em outros setores, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, e o Banco Mundial, né, começam a gerir saúde, educação, comércio, trabalho, etc. Nós temos o BRICS, que foi George O'Neill, que ele disse em 2006, por aí, quais seriam os países que têm uma capacidade maior de desenvolvimento, né, que é o Brasil, China, Rússia, Índia e África, né, que a África entrou agora recentemente, né, a África do Sul, que são os BRICS, é a sigla de cada um desses países, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E por último, né, nós temos a formação desses blocos econômicos, que já foi explicado no vídeo, a NAFTA, o Mercosul, a APEC e a União Europeia. Então, o mundo se reorganiza politicamente dessas várias formas. Então, antigamente, né, como eu falei, o planeta era dividido, a ordem que dominava era a ordem bipolar. Ou era capitalista ou era socialista. Depois que termina a Guerra Fria, eles têm que buscar uma nova expressão para dar ao mundo. A primeira expressão que foi sugerida foi a de unipolaridade, já que os Estados Unidos atualmente é o país mais forte que existe, né? Ele é tão forte em armas, né, em armamento, que nenhum outro país tem armas ou uma força de guerra suficiente para dizer assim, vou chamar os Estados Unidos para a guerra, né? Se fizer isso, os Estados Unidos vencem na mesma hora. Então ele é tão soberano, ele é tão poderoso que nenhum país se atreveria a tentar guerrear contra ele. Então, a primeira expressão que foi dita seria a de unipolaridade. Porém, uma segunda expressão utilizada é a de multipolaridade. A multipolaridade, né, ele diz o quê? Depois da Guerra Fria,
o país mais forte não era o país que tem um poder militar maior, que nem os Estados Unidos, e sim quem tem a economia mais estruturada, né? Quem tem um poder econômico mais estruturado. Então, multipolaridade seria que os países que possuem esse poder econômico mais forte são os países que comandam o mundo de uma certa forma. Então, nesse plano, né, as novas frentes surgiram, como, por exemplo, né, para rivalizar nesse campo econômico com os Estados Unidos, nós temos o Japão e a União Europeia, né? Por um momento, né, a União Europeia, depois surgiu a China, né, principalmente depois dos anos 2000. Então nós temos esses países que estão ali em pé de igualdade com a economia, né, com os Estados Unidos. Né? Lembrando que os Estados Unidos ainda continua como uma das primeiras economias. E por último, né, que é o termo mais aceito, né, o termo mais consensual, é a de unimultipolaridade. Né? Essa expressão é dito que o mundo ele é uni, já que a supremacia militar pertence aos Estados Unidos, e é multi por conta dos centros de poder econômico. Ele une as duas definições. Então, o jeito certo de dizer é que hoje nós vivemos em uma unimultipolaridade. Bom, essa foi a aula de hoje, né? Espero não ter me alongado muito, que o vídeo tenha trazido algumas explicações que eu não poderia trazer de uma forma melhor, mas também eu trouxe esse pequeno resuminho no final. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.